Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre o autismo, várias atividades vão ser desenvolvidas no dia em que se lembra, né, o autismo, no dia 2 de abril. Para isso, eu estou aqui com a professora Juscelia e também com a doutoranda e nutricionista Nayana. Professora, aqui na nossa região, né, existem muitos casos de autismo? Existem muitas crianças já com diagnóstico de autismo. A gente não tem o número exato. Correto. Ainda, né? Claro. Porque nós não temos uma escola especializada em autismo, que são as AMAs, a nossa mais próxima é em Criciúma, que daí, né, a gente poderia ter um registro mais fidedigno em relação a essa cifra, mas nós temos um número considerável. Com a falta dessa escola aqui na nossa região, só existe em Criciúma, como é que se faz aqui na nossa região? As APAES também atendem essas crianças? Atendem. As APAES atendem, as escolas regulares também, correto, com a política de inclusão, elas atendem as crianças autistas, sim. De um professor para ficar cuidando dessa criança. Na verdade, a escolha da prática terapêutica e a escolha da escola em que a criança vai estudar, ela depende muito de cada autista, correto, né? Então, como eu tinha mencionado antes, o autismo ele se apresenta com um espectro de manifestações clínicas. Então, nós temos crianças autistas das mais graves, né, que apresentam de fato prejuízo intelectual, inclusive, e tenho crianças que estão na outra ponta do espectro, que são muito semelhantes às crianças neurotípicas. Correto. Então, essa intervenção e essa escolha depende muito do que a família considera, junto com a equipe multiprofissional que trata a criança autista. Professora Juscelia, a criança autista, ela pode levar uma vida normal com um acompanhamento correto, né? Sim, sim. Então, é o que eu mencionei antes. Cada autista é cada autista, né? Então, às vezes, nós temos autistas adultos que convivem conosco, que são nossos colegas de trabalho e que às vezes a gente nem sabe do diagnóstico de autismo, né? Então, pode temos levar grandes assim. Personalidades também, né? Que com o decorrer da vida foram diagnosticados o autismo e são intelectuais hoje. Eu lembro de uma biografia que eu li do Frei Beto, né? Do próprio, a gente não sabe até que ponto que isso é verdade, do próprio jogador o Messi. Então, quer dizer, são personalidades e que vivem uma vida, né, normal. E o mais interessante que isso para as famílias é que esses diferentes graus de gravidade do autismo, eles podem ir mudando de acordo com a forma com a intervenção que essa criança tem, né? Então, o autista classificado como grau grave hoje, ele pode ser um autista leve depois. Correto. Qual a importância da família nessa questão? É muito importante, na verdade, porque é só com essa interface entre família, escola e equipe multiprofissional que a gente vai ter um sucesso na intervenção terapêutica dessa criança. Correto. Nayana, na tua função, na tua profissão de nutricionista, as famílias que têm, né, crianças autistas, elas procuram o atendimento? Isso está crescendo, essa procura da nutricionista no processo de auxiliar essas crianças? Bastante. Antigamente não se via os pais procurarem a nutricionista para atendimento para criança, né? E hoje em dia se vê muitos médicos já indicando para nutricionista, para o acompanhamento, e essas crianças apresentam bastante melhora com a mudança de alimentação, porque o que acontece? Eles têm muita seletividade alimentar. Certo. Eles escolhem os alimentos, muitas vezes tem um prato só de uma cor, então isso acaba criando outras deficiências de vitaminas. E daí, nesse caso, a nutricionista ela interfere mostrando esses alimentos novos, apresentando para a criança e com cuidado especial para que ela tenha maior aceitação e melhore também toda a parte nutricional, né? Melhorando também assim os comportamentos dela. Ok, professora Juscelia, além de professora, a senhora é doutora em neurociência, né?
nesse caso, falando um pouco do professor, como é que é o professor lá da escola pública, né? Qual a orientação que se tem quando o professor se depara com uma criança, mas que às vezes a família não aceita, ou tem que trabalhar melhor para que essa criança seja acompanhada de uma forma correta? A capacitação, ela está relacionada muito mais com o estudo. Correto. Do professor, certo. Porque atualmente nós temos vários cursos, né? Mas no Brasil inteiro, não específicos na nossa região. Porque a gente sabe, desculpe só cortando a senhora, mas a gente sabe que tem um professor 2 que auxilia nesse sentido, né? Mas até que ponto que é como então a senhora está falando, tem que ter um certo preparo para poder trabalhar com essas crianças. Exatamente. É isso mesmo. Os professores têm que se capacitar e na falta de um curso específico para isso na região, eles têm que estudar. Existe até um site que é, não sei se eu posso falar aqui, é autismoerealidade.org. E é um site com uma linguagem bem didática, que eu inclusive recomendo para os professores que trabalham, né, professores de educação básica, que trabalham com crianças autistas. Certo. Ele traz apostilas e portfólios que apresentam, de fato, formas de trabalhar, embora a gente saiba, né, dessa heterogeneidade do autista. Sim. Mas ele conduz de uma forma muito interessante, né, os conceitos e tudo mais. Ok, o programa de pós-graduação em Ciências da Saúde aqui da universidade, ele trabalha na linha dos estudos ou a comunidade em geral, se precisar de ajuda nesse sentido, pode procurar o programa? Pode procurar. Nós trabalhamos com... a nossa atividade principal é a pesquisa, claro, né? Mas sempre que possível a gente promove atividades de forma a esclarecer a comunidade algum assunto que esteja sendo trabalhado. Então são linhas de pesquisa específicas com professores, né, que direcionam os seus trabalhos para essas linhas. Ok. Nayana, dentro do seu estudo, né, de doutorado, o que tu pode dizer, por exemplo, depois de estar realizado todo o estudo? Isso com certeza vai ajudar também as pessoas, né, as famílias que têm crianças com autismo? A princípio o nosso trabalho ele é pré-clínico, então a gente testa novos tratamentos terapêuticos em animais para ver como é que ele se comporta, para futuramente, quem sabe, a gente está divulgando eles para a população no geral. Mas já conseguimos resultados bem interessantes e legais que futuramente acredito que possa estar no mercado. Que bom, nós vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aí com mais um bloco do programa Cidadania, não saia daí.